Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Meu nome é Linda Carten e sou professora responsável pelo conteúdo curricular de História. Vamos lá? A nossa aula de hoje é uma aula muito interessante. É sobre as influências dos imigrantes na formação do povo brasileiro. Na aula passada, nós falamos sobre a base da formação desse povo, que veio com os povos indígenas, portugueses e africanos. E na aula de hoje, nós iremos falar sobre a formação do povo italiano e também do povo asiáticos. Vamos lá? Mas antes, pegue caderno e seu lápis e anote todas as dúvidas, ok? Então vamos começar. A formação do povo italiano aqui no nosso Brasil. O povo italiano, eles saíram das suas terras e decidiram vir morar aqui no nosso Brasil. Nessa época, o Brasil era como se fosse os Estados Unidos. Muita gente indo morar nos Estados Unidos, não é verdade? Muitos valadarenses. Porém, nessa época, os nossos territórios eram muito famosos. Então, eles decidiram vir para o Brasil. Muitos italianos chegaram em 1870 por estímulo livre, em busca de trabalho, de melhores condições de vida, diferente dos africanos, que vieram, à força, vieram para um trabalho escravo. Os italianos não, eles vieram até aqui no Brasil para poder ter melhores condições de vida, para plantar, para colher, para arar a nossa terra. Então, com isso, eles trouxeram a sua família e chegaram em grandes navios. Olha para vocês verem. As famílias, os homens, as mulheres, vieram essa quantidade de italianos. E com essa vinda, eles trouxeram a toda a sua cultura, muitas tradições, para enriquecer ainda mais o nosso povo. Não é verdade? Olha só, havia um projeto, após a abolição da escravatura, de colonizar as terras no Brasil. Daí o surgimento de tantos imigrantes no país. O Brasil precisava de mão de obra para trabalhar na lavoura de café. E os imigrantes de trabalho e terra. Pois é, crianças, o Brasil, o governo brasileiro precisava trazer esses imigrantes aqui para o nosso país para poder cuidar da nossa terra, para poder colonizar as nossas terras. E, por outro lado, esses imigrantes precisavam de quê? De trabalho, porque no seu país já estava escasso, não tinha mais trabalho. Tinha até países que faltavam alimentos. Então, para poder dar uma boa vida, o pai, para poder dar uma boa vida para o filho, para a esposa, para os filhos, eles decidiram vir. Eles viram no país, no nosso país, no Brasil, uma oportunidade, de conquistar, uma vida melhor. Ok? E esse povo, os italianos, é um povo muito alegre. Olha só minha vestimenta, olha só esse arco de flores, essas cores. Olha as cores da Itália. São roupas coloridas, com fitas. Eles gostam muito da cor verde, vermelho e branco. Olha só como é que esses meninos estão vestidos, tão elegante. Isso mostra a cultura deles, o modo de vestir. Olha o avental. Olha para esse povo, que povo bonito, que povo sorridente, Então, a Itália, a imigração italiana, ela tem 150 anos. E o Brasil é o país com o maior número de descendentes italianos do mundo. Chegaram muitos italianos. Quando embarcaram, eles observaram que a terra era rica e que poderiam, se alimentar melhor, ter uma vida melhor. Então, eles convidaram os outros italianos, E aí começaram a chegar muitos navios. E com isso, a nossa terra foi ficando mais rica ainda. E esse povo italiano, o que ele deixou para a nossa cultura? O que ele deixou para a formação do povo brasileiro? Os italianos, principalmente na arquitetura, observem só, olha a herança que eles deixaram para nós. Olha essas casas com janelas grandes, coloridas. E também o povo italiano trouxeram e enriqueceram o turismo, do nosso país, principalmente em São Paulo, aonde tem um bairro chamado Bexiga, isso mesmo. Antigamente, esse bairro chamava Bexiga,
mas por conta, né, do idioma dos italianos, passou a se chamar bexiga. E é nesse bairro que eles mostram toda a sua cultura, mostram sua culinária, e muitos turistas vão, né, nesse bairro, o bairro Bexiga, para poder saborear todos os alimentos, né, todos os pratos italianos, né, muitas coisas gostosas. E outra coisa, uma coisa muito legal, os italianos, eles têm fama de ser festeiro, eles adoram festejar. No domingo, eles amam se reunir com a família em volta da mesa, uma mesa farta. Então, esse povo, ele é um povo festeiro, e uma das principais festas que eles têm é a festa da uva. Olha só para vocês verem, aqui, esse é o lagar. O lagar é o local, é um tanque, né, aonde eles colocam as uvas e começam a pisar na uva. E através do lagar é que eles fazem o vinho e também o suco de uva. Não é muito interessante? E essa festa, né, a festa da uva, além de ter essa exposição de uvas, que eles comemoram a plantação, né, a agricultura, né, que é muito rica deles, eles também apresentam danças típicas. Olha só para vocês verem essas mulheres, olha a vestimenta delas. Também eles fazem a divulgação do rei e da rainha, né, da festa de uva, e isso enriquece o nosso país, porque muitos turistas vão para poder prestigiar essa festa. Outra coisa muito interessante que os italianos trouxeram para nossas terras são a culinária. Quem aqui não ama uma pizza no final de semana, não é, crianças? Quem aqui não adora uma macarronada aos domingos, né? E muitos também gostam de saborear um vinho, um suco de uva. Outra alimentação muito famosa é o panetone. Panetone no final do ano, né? Quem não gosta, né? E outra coisa, outro alimento é a lasanha. E também tem o doce, que é, no caso, a palha italiana, que é feita com biscoito e também com brigadeiro. Então, todos esses alimentos, todas essas comidas, né? A pizza, a macarronada, o vinho, o panetone, a lasanha e também a palha italiana são herança do povo italiano. Eles trouxeram essa culinária para o nosso país e isso modificou, isso está na mesa de todos os brasileiros, mas é, né, crianças, uma cultura italiana presente em nossas vidas, ok? A cultura muito rica. E agora, crianças, eu vou apresentar para vocês uma outra cultura, né, que é a cultura dos povos asiáticos, ok? Agora nós vamos falar sobre a influência dos asiáticos no Brasil. Vamos lá? Olha, a China, olha o cumprimento do chinês. Ni hao. Então, toda vez que você vê um chinês na rua, né, principalmente no centro de Valadares, nas pastelarias, né, que eles vendem aquele frango com catupiry, aquela massa deliciosa, vocês podem chegar assim, Ni hao, ok? O povo chinês, diferente dos italianos, eles chegaram ao Brasil, eles foram um dos primeiros a chegar ao Brasil, né? Os chineses foram os primeiros imigrantes asiáticos a chegar no Brasil. Trazidos por ordem de Dom João IV, os chineses teriam como tarefa adaptar o plantio de chás em terras brasileiras. O chá era um dos principais produtos de comércio no Ocidente. Plantá-lo no Brasil aumentaria os lucros da coroa portuguesa. Foi assim, então, que chegou os chineses. Eles vieram para o Brasil em busca de trabalho, porque lá no país dele, a China, que é o país mais populoso do mundo, tinha muita falta de alimentos, inclusive muitas guerras, né? Eles saíram de lá fugindo das guerras. Então, quando eles chegaram aqui, né, o trabalho deles, crianças, eram para plantar o chá, diferente, né, da plantação de café. Né, trouxeram a novidade e isso aumentaria muito o lucro, né, da coroa portuguesa na época. Então, quando chegaram aqui, eles trouxeram suas tradições, né, as festas populares. Uma das festas muito popular da China é a festa em comemoração ao Ano Novo Chinês.
que acontece muito num bairro, né? O bairro onde tem mais chineses e japoneses, né, asiáticos, é no bairro da Liberdade, em São Paulo. Se algum dia você tiver a oportunidade de conhecer, né, esse bairro, o bairro da Liberdade, em São Paulo, vocês vão ficar abismados. Por quê? Quando a gente chega nesse bairro, a gente fica assim, entusiasmado, né? Porque parece que a gente está entrando em outro país, tá, crianças? Então, a cultura, né, é muito presente lá no bairro da Liberdade, tá? E essa festa, essa festa popular da China, em comemoração ao Ano Novo Chinês, é uma festa muito prestigiada, muitos turistas vão lá para poder conhecer. E lá tem uma diferença, o Ano Novo Chinês tem uma curiosidade muito interessante. Eles não gostam de vestir branco, assim como a gente veste de branco no final do ano, né, no Ano Novo. Eles gostam de vestir vermelho, assim como eu estou vestida de vermelho, porque essa cor, ela traz muita sorte, boas vibrações. E para eles, o branco traz questão de luto. O branco para eles é luto. Vocês acreditam? Pois é, muita coisa interessante. Outra coisa que os chineses trouxeram para a nossa cultura é a acupuntura como uma medicina alternativa. Não sei se vocês conhecem, ou se a mãe de vocês já foram no posto de saúde, né? Eles colocam a auricultura, que são pontinhos na orelha, né? Alguns são pequenas agulhas, outras são grãos de mostarda, para poder aliviar, né, o estresse. Então, essa medicina é algo que a cultura chinesa trouxe para o nosso país. Ok, crianças? E agora eu vou falar com vocês sobre os imigrantes japoneses. Vamos lá? Os imigrantes japoneses, eles chegaram no Brasil em 1908, né? No navio chamado Kasato Maru, o navio com os primeiros imigrantes a chegar no Brasil. Eles vieram para o Brasil, os japoneses, eles vieram para cultivar a terra, né? O Brasil precisava de muita mão de obra na lavoura de café. Então, os japoneses vieram para isso. Lá na cidade, lá na terra, lá no país deles, algumas cidades tinham população muito numerosa para certo espaço. Então, era muita gente e pouco espaço para se desenvolver. Então, eles viram que no Brasil tinha muito trabalho, então eles resolveram vir para o Brasil e trouxeram na bagagem a cultura deles, né? Olha só, no bairro da Liberdade também, que é o bairro onde tem maior número de imigrantes asiáticos. Lá no bairro da Liberdade, em São Paulo, existe uma grande comunidade japonesa e ela é considerada a maior comunidade do mundo fora do Japão. Lá vivem também, né, como nós já dissemos, chineses e outros asiáticos, tá? Então, como eu disse, lá é como se fosse uma cidade dentro do nosso país, é como se fosse um país dentro do país. Quando você chega no bairro Liberdade, parece que você está em outro país, em outro lugar, porque é tudo diferente, de tão forte e presente que é a cultura dos japoneses e dos chineses nesse local, ok? E agora eu gostaria de saber de vocês, será que vocês conhecem alguma influência dos japoneses? Eu acredito que sim. Quem aqui não conhece, não já assistiu o desenho do Naruto, do Pokémon, do Dragon Ball Z, né? E também do Mario Bros, do Super Mario. Pois é, os animes foram feitos pelos japoneses e eles trouxeram essa cultura para a nossa comunidade, né? Quem não gosta desses desenhos? São famosos. O Naruto é um dos animes mais famosos que tem e que ganhou aí toda a galera, inclusive vocês. Outra questão são os mangás, que diferentes dos animes, os mangás é a revista, né? São a revista que você folheia, são a revista em quadrinho japonês. Então, os animes são os desenhos, né, televisionados, e os mangás são a revista, que inclusive eles são feitos de jornal, o papel deles é de jornal e a maioria deles
são feitos e desenhados em preto e branco. E tem umas características muito importantes dos mangás, que eles têm olhos grandes, muito expressivos, né? As cores, né? As vibrações deles são muito bacanas. Quem aqui que não gosta de ler um mangá? Quem aqui que nunca assistiu o Naruto, o desenho do Naruto? Pois é, crianças. Essas são as influências que os japoneses trouxeram para a nossa cultura e que a criançada ama assistir o Naruto, ama assistir os mangás, ler, né, as revistas de mangás. Então, agora, crianças, vamos ver, agora nós vamos fazer uma tarefa. Vamos ver se toda essa aula, se tudo que eu falei nessa aula, vocês conseguiram, né, aprender. Vamos fixar? Vamos fixar, então, todo o conteúdo da aula? Então, vamos lá, vamos fazer uma tarefa. Olha só. Marque com X os alimentos que são considerados de origem italiana e que estão muito presentes aqui no Brasil. Vamos olhar, olha só essa primeira imagem. O macarrão, ela é uma comida italiana ou ela é uma comida japonesa? O que vocês acham, crianças? Vamos marcar aqui? Pois é, o macarrão é uma comida italiana. E o sonho? Será que o sonho é uma comida italiana? Eu acho que não, não é de origem italiana. E agora aqui, ó, o vinho. Sim, o vinho é assim, tanto que eu falei que eles amassam, né, a uva com os pés, tiram o calçado e amassam com os próprios pés para fazer o suco de uva e o vinho. Então, vamos marcar aqui. A cerveja, ela é de origem italiana? Não, origem alemã, isso mesmo. E agora o panetone, aquele que a gente come no final do ano, no Natal? Sim, é de influência italiana. E a paçoca, crianças? É de influência italiana? Não, então não vamos marcar. E a canjica? Canjicão agora, né, no mês de junho. Quem aí que não gosta? Pois é, não é da cultura italiana, então você não vai marcar. E aqui, ó, a calabresa, linguiça, ela é de origem italiana? Não, ela é de origem alemã, que nós já aprendemos na outra aula, tá? E a pizza, a famosa pizza que todo mundo ama, uma pizza, né? Tudo acaba em pizza. Pois é, ela sim, chegou no Brasil através da influência italiana. Então, vamos marcar aqui. Agora, tarefa 2. Marque um X na resposta correta. Crianças, quem foram os primeiros imigrantes asiáticos? Foram os japoneses ou foram os chineses? Pensa aí. Vamos ver? Vamos ver a resposta? Vamos ver quem acertou? Exatamente, os primeiros imigrantes asiáticos foram os chineses. Exatamente, parabéns para quem acertou, ok? E no número 3, qual bairro em São Paulo, onde se concentra uma das maiores comunidades asiáticas no Brasil? Qual bairro? É o bairro da Lapa ou é o bairro da Liberdade? Vamos ver? Quem acertou? Exatamente, crianças, é o bairro da Liberdade, aonde tem a maior comunidade de asiáticos no Brasil. Tanto que eu falei com vocês que quando a gente chega nesse bairro, parece que a gente está entrando em outro país, ok? E a quarta tarefa, circule os itens de origem asiático em nosso país. Aqui nós temos um delicioso sushi, temos aqui a calabresa, temos aqui o chá e também temos os animes. Crianças, quais desses itens são asiáticos? O sushi, ele é de qual país? Origem de qual país? Do Japão. Então, vamos circular. Vamos lá. E o chá? Qual a influência? Qual país que trouxe a herança do chá para o nosso Brasil? A China. Então, é um país asiático. Então, a gente marca aqui. E a calabresa?
A calabresa é de origem asiática? Não, é de origem alemã, então nós não devemos marcar. E os animes, né? Os mangás, as revistas de mangás, ela é de origem asiática? Sim, crianças, então vamos marcar aqui. Pois é, acertaram? Isso aí. Significa, se você acertou tudo, significa que você prestou bastante atenção na aula, ok? E agora a nossa aula acabou, crianças. Então, foi muito bom estar aqui com vocês, ok? E olha, para acessar as atividades da plataforma SMED-GV, aponta aqui ó, para a câmera do seu celular aqui do lado, tá? Para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no canal do YouTube e acesse nossas redes sociais, SMED-GV. Muito obrigado, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, ok? Até a próxima aula. Um cheiro, meus amores!